Eu sei que para falar da diferença da Umbanda e do Candomblé, um vídeo desse tamanho não vai ser o suficiente. Mas hoje eu estou aqui para tentar trazer pontos específicos da diferença histórica, cultural, filosófica, antropológica e religiosa da Umbanda e do Candomblé. Bom, se você não me conhece, eu sou Tom Lorê. Me acompanhe nesse vídeo até o final para você entender um pouco mais sobre a diferença da Umbanda e do Candomblé. A principal diferença da Umbanda e do Candomblé está na sua origem. A Umbanda se originou dos cultos de origem Congo-Angola que se estabelecia no sudeste do Brasil, através da adaptação à nova realidade cultural que se estabelecia no início do século XX no Rio de Janeiro. O Candomblé já se originou da adaptação das religiões tradicional Yorubá, do culto tradicional de Vodun e de Nkice na África, para a realidade cultural e histórica que vivia os povos na Bahia, no Recôncavo Baiano. A origem, ou seja, da Umbanda está no Sudeste, através da adaptação da macumba carioca para os cultos que existem da Umbanda na atualidade, e o Candomblé se originou da adaptação das diversas culturas religiosas africanas para o que é hoje o Candomblé na Bahia. A Umbanda se originou no Rio de Janeiro e o Candomblé se originou na Bahia das adaptações culturais e religiosas dos povos advindo na diáspora negra. Outra diferença peculiar entre a Umbanda e o Candomblé é o idioma utilizado. Exatamente. A Umbanda utiliza a língua portuguesa, que é a língua do povo que está o cultuando. O Candomblé já tenta trazer de forma ancestral e respeito à sua ancestralidade ainda os cânticos e rezas utilizados pelos antecessores daqueles que hoje cultuam o orixá, o Vodun ou o Nkice. Ou seja, se é um Candomblé de origem Nago-Yorubá, vai se utilizar o dialeto, ou seja, a língua Yorubá. Se é um Candomblé de origem Jeje, vai se utilizar a língua Fon ou a língua B. Se é um Candomblé de origem Angola, vai utilizar a língua Congo-Angola ou qualquer língua da macro-etnolinguística Banto. Então há diferença. O Candomblé vai sempre utilizar uma língua de origem africana dentro da sua liturgia, dentro do seu culto, enquanto a Umbanda utiliza a língua local, a língua portuguesa. Apesar que eu estou falando língua local, língua portuguesa, mas quando você vê a Umbanda em outras regiões que não seja o Brasil, aqui mesmo, inclusive na América do Sul, em país de língua espanhola, você vai ver a Umbanda sendo cantada ainda em língua portuguesa. A outra diferença entre a Umbanda e o Candomblé é a filosofia religiosa. O Candomblé continua, mesmo que adaptada, trazendo para dentro da sua liturgia a visão filosófica religiosa das diversas etnias africanas, enquanto a Umbanda traz a filosofia religiosa do cristianismo e do kardecismo. Então tem essa diferença filosófica de pensamento religioso entre ambas as liturgias. O Candomblé predomina-se a visão africana, enquanto a Umbanda predomina a visão principalmente litúrgica do cristianismo através da liturgia do espiritismo kardecista. A quarta e outra diferença é a comunicação com o metafísico, com o imaterial. Dentro do Candomblé, essa comunicação normalmente de diálogo é feita através de métodos de divinação, o jogo de Obi, jogo de búzio, e dentro da liturgia de oráculos sagrados para se comunicar com as divindades e com o imaterial, com o metafísico. Diferente da Umbanda, que já traz a possibilidade de você, através das incorporações com as entidades espirituais, você dialogar com esse metafísico, com esse imaterial, e através desse diálogo, dessa conversa com essas entidades espirituais, você conseguir ajuda para os seus problemas, para os seus clamores e tudo mais. A outra diferença entre a Umbanda e o Candomblé, ou seja, a quinta diferença, são os seus ritos e as suas liturgias religiosas. O Candomblé se torna mais complexo liturgicamente do que a Umbanda. Não que essa liturgia lhe faça melhor ou mais eficaz, não. São maneiras de se fazer diferente. A liturgia da Umbanda tende a trabalhar mais com passes, defumações, trabalhos com
com sacudimento, bateção de folha e tudo mais, enquanto o candomblé trabalha através de ebós, ritos litúrgicos mais complexos, inclusive mantendo a necessidade e a permanência do abate religioso e tudo mais. Enquanto na Umbanda, por exemplo, que é outra diferença entre essas liturgias, é que o abate é facultativo. As umbandas mais voltadas para a liturgia kardecista são umbandas do qual o abate religioso não se faz presente, enquanto as umbandas mais presentes a tradição litúrgica e ritualística da macumba carioca e da antiga cabula capixaba, no qual ainda há essa liturgia muito africana, africanista, vamos dizer assim, ainda há a presença do abate religioso. Mas o que diferencia dentro da liturgia também é a presença ou não do abate religioso. A outra diferença é o transe religioso. Ou seja, dentro da visão do candomblé, não há a presença da incorporação, porque não se vê a divindade do orixá como uma entidade espiritual do que vai incorporar dentro do corpo do Elegum, da pessoa iniciada, do Iaô, da Muzenza, da Vodunce, enquanto na Umbanda a visão justamente da espiritualidade, da entidade espiritual que vai, através do corpo do médium, trabalhar incorporada para ajudar as pessoas presentes dentro daquele centro, dentro daquela gira de trabalho, daquela mesa de trabalho, dependendo de cada liturgia de Umbanda. Ou seja, na Umbanda há a figura da incorporação, enquanto no candomblé a figura do transe mediúnico com a energia espiritual do orixá que se aflora de dentro para fora, enquanto na Umbanda a entidade espiritual chega de fora para dentro. Outra peculiaridade, mas não tão importante assim, são as vestimentas que diferenciam a Umbanda do candomblé. Por que não tão importante? Porque de quem olha de fora não há tanta diferença assim, mas para quem está dentro da Umbanda do candomblé vê diferença entre a vestimenta de quem é de Umbanda e de quem é de candomblé. As vestimentas de Umbanda tendem a ser mais abrasileirada, apesar do que as vestimentas de candomblé são sim abrasileiradas e europeizadas, vamos dizer assim, trazendo um pouco da cultura europeia também dentro da vestimenta, mas dentro do candomblé, de certa forma, tenta ao máximo possível se aproximar dentro das vestimentas litúrgicas de origem africana como um todo. E além disso também a hierarquia religiosa. Em ambos a figura do Babalorixá, o Daelorixá e tudo mais, com nomes distintos de acordo com a nação de candomblé, por exemplo, Babalorixá e Alorixá para o candomblé Quito, de origem nagoiorubá, Doté, Doné, Mejitó, dentro da cultura do candomblé Jeje, Mameto, Tateto, dentro do candomblé de origem Congo-Angola, o candomblé de Angola, enquanto dentro da Umbanda a figura do pai de santo, mãe de santo, pai de terreiro, mãe de terreiro, padrinho, madrinha, vai diferenciar de acordo com essa liturgia, de acordo com a liturgia de cada terreiro. Mas o corpo sacerdotal como um todo, dentro do candomblé, tende a ser mais complexo, tendo cargos específicos para cada ritualística, enquanto na Umbanda há uma diferenciação mais simples entre os tocadores de atabaque, as odantes que trabalham na gira, as sambas, ou cambonas ou cambone, que ajuda na condução das entidades incorporadas. Então há essa diferenciação e, como eu estou falando, essa simplicidade da Umbanda não faz com que ela seja menos importante ou tenha menos força religiosa ou litúrgica, só é uma identidade específica, que muitas das vezes a simplicidade ajuda até a facilitar a liturgia religiosa como um todo. E para finalizar, vamos falar sobre a iniciação. O candomblé é uma religião iniciática, então a iniciação se faz presente e necessária, mesmo que seja um ogão ou uma equete que liturgicamente às vezes não é iniciado, dependendo da roça de candomblé do qual ela está participando, da nação, da raiz, mas o candomblé é uma religião iniciática do qual você vai ter afazeres de acordo com o seu grau iniciático, enquanto a Umbanda é uma religião de desenvolvimento espiritual. Você vai galgar alguma coisa de acordo com o desenvolvimento espiritual que você vai alcançando ao decorrer da sua vivência e liturgia dentro do terreiro de Umbanda como um todo. Sim, apesar de existir terreiros de Umbanda, que existe sim a iniciação, camarim e tudo mais, mas há essa visão também diferente da Umbanda e do candomblé. Bom,
Espero ter ajudado a você diferenciar a liturgia da Umbanda e do Candomblé, mostrando que não há diferença do que o que é o melhor, o que é o pior, e o principal disso tudo é a adaptação litúrgica de cada um que faz a diferença. O Candomblé está muito mais próximo, apesar da sua adaptação e recriação em território brasileiro, da liturgia africana, enquanto a Umbanda está mais próxima da liturgia espírita, kardecista e da visão europeia da época do qual ela estava se estabelecendo por motivos históricos e culturais. Bom, eu agradeço a companhia até aqui. Se você não é inscrito no nosso canal até agora, não deixa de se inscrever e ativar as notificações, pois publicamos vídeos desse tipo aqui toda semana sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu agradeço a companhia, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.